As pools de liquidez são um dos instrumentos mais importantes de todo o ecossistema DeFi. Mas será que dá para ganhar dinheiro com elas? Nesse vídeo eu vou te explicar como elas funcionam e vou responder essa pergunta. Antes de começar a falar sobre essas pools, a gente tem que entender novamente esse conceito de liquidez. Basicamente, a liquidez é a capacidade com que você consegue, a facilidade com que você consegue trocar um ativo por dinheiro ou outro ativo. E aí que entram as pools de liquidez. Elas são muito importantes porque permitem que as DEX, as corretoras descentralizadas em DeFi, possam funcionar. Basicamente, essas DEX utilizam dessa liquidez gerada por essas pools para que os compradores e vendedores que estão utilizando as funções daquelas corretoras descentralizadas consigam fazer as suas operações. Ou seja, quando você está entrando ali numa DEX, como por exemplo a Uniswap, e está fazendo aí um swap entre um token ou outro token, você basicamente está utilizando a liquidez fornecida por outros provedores. Então você tem ali numa ponta os usuários que estão trocando ali os seus tokens e na outra ponta você tem os usuários que estão fornecendo a liquidez para que aquela DEX funcione. E sim, uma DEX não tem liquidez infinita, ela não tira aquelas negociações do... Inclusive, você pode fazer o teste de entrar numa DEX, escolher uma das pools ali com menor liquidez e tentar fazer ali swaps entre os tokens incluídos ali nessa pool. Você vai ver, faz um teste, coloca lá no início um token, vai colocando cada vez mais um zero e você vai ver como que a slippage ali desses swaps vai aumentar consideravelmente. Mas na prática, como que funciona essas pools de liquidez e como que elas são integradas nessas DEXs? Basicamente você tem aquela pool ali e você tem a intenção de compra ali de compradores e a intenção de venda de alguns vendedores de determinados tokens. Basicamente você tem ali uns market makers que nesse caso das DEXs são automatizados, portanto o nome Automated Market Makers, que eles são basicamente funções matemáticas que servem para que as ordens de compra sejam pareadas com as ordens de venda. Isso é importante porque sem esses market makers essas funções de DEXs não funcionariam. Destrinchando um pouco mais o processo, a inserção ali do dinheiro nessas pools de liquidez vem através de um usuário que coloque ali, trava aquele recurso em uma pool de liquidez. Então, o dinheiro ali dessa pool é utilizado para que as DEX consigam realizar esses trades. E aí entra a principal funcionalidade aí das DEXs também para os provedores de liquidez, porque todos esses trades ali que são realizados nessas DEX, aquele pessoa, aquele cara que está colocando e travando a liquidez dentro de um protocolo, ele também tem que ser recompensado de alguma forma. Então, na maioria dos casos, quando você está colocando ali, fornecendo liquidez para que a DEX possa operar, a DEX vai te retribuir. E te retribuir como? Dando uma parcela das FIIs gerada por esses trades. Então, sim, se você está depositando liquidez em uma pool que é utilizada para uma DEX, você pode receber a parcela das FIIs negociadas dentro daquelas transações e, consequentemente, rentabilizar o seu capital. Ou seja, se você está provendo liquidez, você está fornecendo um serviço e você tem que ser remunerado por isso. E não são só as taxas que esse usuário que está fornecendo liquidez pode ganhar. Alguns protocolos, inclusive, fornecem outros incentivos para que o usuário deposite algumas criptos ali. E se você souber selecionar bem essas pools na qual você vai entrar, pode ser uma ótima estratégia para você rentabilizar seu capital. Eu vou dar o exemplo aqui da Tricrypto, uma das principais e mais conhecidas pools de DeFi que é utilizada aí principalmente na Curve, um dos principais protocolos também desse ecossistema. Basicamente, essa pool é composta por 3 tokens, WBTC, WEthereum e USDT. Então, se você ali tem um desses tokens ou tem os 3, enfim, tem qualquer quantidade desses tokens e você quer depositar nessa pool da cripto, e se você quer depositar nessa pool, o que você está fazendo? Você vai estar pegando aqueles tokens que você tem, você vai estar depositando ali naquela pool e em troca, todas as negociações ali que ocorrerem dentro da Curve que envolverem esses tokens, você vai receber uma parcela ali das FIIs. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a remuneração aí esperada para recebimento ali dessas taxas em termos percentuais para quem está fornecendo liquidez para essa pool está em torno aí de 1,9 ao ano, que é representado por esse número aqui, VAPY. Além dessa remuneração base por conta aí das taxas desses swaps, a Curve também nesse momento está dando incentivos para que usuários depositem ali tokens nessa pool, que pode ser visto aqui por essa segunda linha embaixo dessa VAPY, em que você consegue ver uma remuneração a mais em tokens da própria Curve, que são os CRVs. Resumindo, se você tem ali
dinheiro e você deposita alguns desses tokens, ou os três, enfim, qualquer quantidade desses tokens dentro dessa pool, além de receber uma taxa referente às negociações daqueles tokens, você também vai receber incentivos em tokens Curve, que pode rentabilizar ainda mais o seu capital. Sei que isso tudo pode parecer um pouco complexo e que não é nada trivial operar aí em DeFi para várias pessoas. Se você gostou desse processo de fornecer liquidez para algum protocolo, sugiro que você conheça o BG Crypto Pro, porque inclusive fizemos um post exclusivo explicando passo a passo para você poder depositar os seus tokens na Tricrypto e começar a rentabilizar seus resultados. Vou deixar o link aqui na descrição, clica e conheça. Obviamente existe outro ponto que a gente tem que sempre lembrar quando a gente está falando de qualquer tipo de investimento financeiro, que são os riscos envolvidos. E sim, não existe almoço grátis, principalmente quando a gente está falando em DeFi. Existe uma frase muito boa aí que eu gosto de utilizar no mercado cripto, que é o seguinte: se você não sabe de onde vem o yield, você é o yield. Então vocês têm que saber muito bem com relação a essa frase, entender muito bem os riscos antes de colocar seu dinheiro para rentabilizar em qualquer pool, em qualquer outro tipo de protocolo. Riscos envolvidos nesse processo. Mercado, então o preço dos tokens que você depositou ali pode cair, você pode perder dinheiro com isso. Você tem o risco do contrato inteligente também, que pode ter algum problema e você ser impactado de alguma forma. Você tem risco ali, por exemplo, de hacks e exploits de pessoas aí mal intencionadas que podem burlar aquele protocolo de alguma forma e você acabar sendo prejudicado com isso. E existe outro tipo de riscos, principalmente relacionados a essas pools de liquidez, que é chamado de impermanent loss. Basicamente, essas pools, elas são sempre rebalanceadas, como eu já falei nesse vídeo, através aí, por exemplo, de funções matemáticas que vão tentar deixar as proporções daqueles ativos depositados naquela pool nas proporções inicialmente estabelecidas. Porém, com a oscilação de preço do mercado, essas proporções elas também mudam. E de uma forma aí de você rebalancear automaticamente essas posições, você pode acabar sofrendo esse problema chamado de impermanent loss, que é simplesmente uma perda financeira resultante desses rebalanceamentos. Nesse gráfico aqui, vocês podem ver mais ou menos como funciona esse impermanent loss. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo também uma calculadora para que vocês consigam simular o preço desses tokens e quanto que seria aí o impermanent loss em termos percentuais, caso a gente tenha aí oscilações fortes de preço nesses tokens. Resumindo, é uma estratégia super interessante que deve ser utilizada sim, mas com parcimônia. Entenda bem os riscos, entenda aqueles tokens que você está mexendo, saiba muito bem selecionar os bons protocolos para que você consiga minimizar esses riscos e alavancar os seus resultados aí em DeFi. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para não perder os conteúdos, ativa o sininho e nos vemos nos próximos vídeos.